R. Lenz Produtora. A paz do Senhor, meus queridos, meus irmãos e irmãs, seja bem-vindo aqui no Crente Podcast. Você está no canal de testemunho, de palavra e de bênção para a sua vida. Quero deixar aqui a nossa programação, todas as sextas, todas as quintas-feiras e todos os sábados estamos aqui com vídeos e episódios novos para abençoar a tua vida. E todas as quartas-feiras com o programa Nova Mulher. Então, se inscreve no canal aí para quando sair vídeos novos para abençoar a tua vida, você fique sabendo aí, tá? Então se inscreva aí. E hoje estamos em mais um novo episódio. E hoje quem está de volta aqui é agora a apóstola Silvana Base. Apóstola, seja bem-vinda novamente ao Crente Podcast. Amém. Graça e paz a todos. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, Pastor Rafael, Irmã Amém. Jamile. Eu glorifico a Deus por este programa, por esta missão ao qual tenho alcançado muitas almas. Obrigada por essas portas abertas. Que Deus abençoe vocês, a família, em nome de Jesus Cristo. E meu esposo também está aqui, né, nos acompanhando, Isso. né, o apóstolo Joel. Eu também quero glorificar a Deus pela vida dele, que está sempre comigo aqui, né? Isso, ele sempre vem aqui. Hoje tá de novo, sempre junto. Isso. Apóstolo Joel, Joel Base, né? Isso mesmo, me acompanhando. Então é uma honra, é um prazer imenso estar aqui. Muito obrigada. Amém. Bom, esse não é o primeiro episódio que a gente gravou, né? Verdade. Já fizemos vários aqui. E quem quiser assistir, se você está chegando pela primeira vez, você vai conhecer agora a apóstola Silvana. Mas nós já gravamos outros episódios. E se você quiser acompanhar, é só digitar aí Silvana Base no Crente Podcast. Você vai ver já os episódios que agora eu nem lembro mais, que a gente fez sobre alimentação, sobre casamento, finanças. O testemunho. Teve o seu testemunho que foi forte demais, Verdade. né? Que você veio desse mundo das trevas, né? E hoje está na luz. Glória a Hoje veio para a Jesus. luz, né? É verdade. E quem quiser conhecer o testemunho dela, fique à vontade. Mas não sai não, tá? Assiste esse primeiro, depois você vai assistir o testemunho dela. E hoje nós vamos falar sobre o nosso amigo Espírito Santo, né? Amém. Meu Deus do céu. Como é bom falar do Espírito Santo. Meu Deus. Você que quer conhecer um pouquinho mais sobre o Espírito Santo, o que ele faz, como ele está disponível para você. Se você quer aprender um pouquinho mais sobre ele, fica aqui nesse episódio que nós vamos falar, entregar chaves aqui para você se despertar, né? E você vai ver que você tem um amigo aí, o amigo dos amigos, aquele a qual Jesus Cristo nos deixou, né? Para nos ajudar, para nos aconselhar. Verdade. Não é verdade? Isso mesmo. E é o maior presente que Jesus nos deixou antes de partir, né? Verdade. E, bom, começando, né? Eu Sim. gostaria de saber, você já teve, a minha primeira pergunta é essa, Sim. né, que eu tenho pra você. Você já teve, assim, no começo da sua caminhada, dúvidas acerca do Espírito Santo? No começo da sua caminhada, você demorou a entender quem ele era? Sim. No começo da minha caminhada, acho que como muitas pessoas, né, eu achei que era uma força. Né? Eu não fui ensinada sobre o Espírito Santo que ele era uma pessoa. Que ele era Deus. Que era o Espírito de Deus, que era o Espírito do Senhor. Eu não sabia. Então eu achei que era uma fumaça. Eu achei que era uma nuvem. Eu achei que era um fogo. Eu achei que era um movimento. Uhum. Mas eu não sabia que nós estávamos falando de uma pessoa. Então nós não fomos ensinados assim. E quando eu fui entender, quando eu fui entender que era uma pessoa, que era a pessoa, que era o Espírito de Deus, que era o Espírito do Senhor, e que esse Espírito, quando você recebe o Senhor Jesus, ele passa a habitar dentro de nós. Ele passa a fazer morada dentro de nós.
A Bíblia vai dizer que o corpo do homem, ele é templo do Espírito Santo. E o nome dele já diz, o Espírito, ele é santo. Então, para ele habitar, fazer morada dentro de nós temos que entender que o nosso corpo também tem que ser santo. Então, as nossas decisões têm que ser santas. As nossas atitudes têm que ser santas. O nosso pensamento, a nossa forma de viver, de agir moralmente, a nossa tomada de decisões. Então, nós precisamos santificar a nossa vida. Nós precisamos entender que o corpo sendo o templo do Espírito Santo, eu também preciso cuidar desse corpo. Exato. Porque também nós nos esquecemos, né? Que somos seres, né, tricotômicos, corpo, alma e espírito. Exato. Então, muitas pessoas, bom, eu aceitei Jesus, amém, tá tudo certo. E ela esquece de tratar o campo da alma, que é o campo das emoções, né? Que é o campo da tomada de decisões, da mente, das vontades, dos desejos. Ela também se esquece de cuidar da saúde, dos hormônios. E tudo tem que ter um equilíbrio para que você possa estar em contato com esse Deus que é santo. E ao mesmo tempo, tem pessoas que acham que Deus está muito longe de nós. Tem pessoas que elas não conseguem ver Deus como Pai. Jesus, quando ele veio, ele falou, olha, é necessário que eu vá. Eu estou indo. Eu preciso ir para o meu Pai. Mas eu vou deixar com vocês, né? Ele virá, né? E eu vos enviarei o Espírito Santo, o Consolador. Eu vos enviarei o Consolador. E ele estará com vocês. E eu estarei com vocês. Até a consumação dos séculos dos séculos. Por isso que é muito difícil, a gente nem vai entrar nessa parte de teologia sobre a pessoa do Espírito Santo, porque é algo muito complexo. E eu podia tentar falar muitas coisas aqui. Uma que eu não sou, né, uma teóloga para falar disso. E outra que eu poderia dar vários exemplos aqui e que eu ia ferir o Espírito Santo. E a própria palavra de Deus fala, não entristeçais o Espírito Santo. Então, ele não é o ovo que é a casca, a gema e a clara. Ele não é a maçã que é a casca da maçã, a polpa e a semente, não. Né? Nós estamos falando da pessoa do Espírito Santo. Então, eu tenho que tomar o cuidado e ter o temor de falar dele. Então, assim, jamais podemos comparar o Espírito Santo com o ovo ou com a maçã que seja, ou né? Não faz sentido a gente falar do Espírito de Deus dessa maneira. Eu só quero dizer que ele está dentro de nós. Então, nós temos esse acesso. E é ele que nos ajuda a tomar decisões. É ele que nos incomoda quando algo está errado. Quando você está indo por um caminho que não é o caminho que o Senhor quer para você. Não é o caminho. A palavra de Deus vai dizer que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por ele. Então, o próprio Jesus é o caminho. Então, o próprio Jesus é o caminho e ele está conosco nesse caminho. Exato. Então, o Espírito Santo, ele é o nosso amigo aqui. Tanto que vão vir dias difíceis. E eu não sei se é aquele que é pré-milenista ou pós-milenista, mas todos sabem que aquele que não estiver, quando o Espírito Santo se retirar da terra, as pessoas vão desejar a morte e não vão conseguir. E não vão conseguir. Então, imagina como é difícil. Nós estamos aqui, tudo está bem difícil, mas nós temos o Espírito Santo. Então, imagine as lutas que nós já estamos vivendo já no mundo. Nós sabemos que Cristo está voltando, que o nosso Rei, o nosso Mestre está voltando para buscar a sua noiva lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E os tempos estão difíceis, mas nós temos Ele. Exato. Nós temos o nosso amigo, nós temos o Consolador. Nós temos aquele que está apontando para a gente, olha, esse é o caminho, esse não é o caminho. Essa é a sua forma certa de andar, de viver, de falar. Não é prudente o que você está falando. Não é prudente a vida que você está, o caminho que você está tomando na sua vida.
Não tome essa decisão. Então ele está aqui para te direcionar, para te ajudar. E ele aponta para Cristo. E o Espírito Santo glorifica a pessoa de Cristo. Exato. Então nós temos que pedir o fruto do Espírito. Nós precisamos do fruto do Espírito. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos de ajuda para que a gente possa suportar os dias difíceis, mas também que a gente possa também prosseguir para o alvo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pregando o Evangelho, falando da vinda do nosso Mestre, porque muitos ainda não estão no caminho, estão fora. Muitos ainda não conhecem Cristo, não só ministrando para a igreja, como hoje eu tenho falado muito isso com meu esposo, que nós estamos ministrando muito para a igreja, e a igreja precisa. É um tempo que a igreja precisa de cura. É um tempo que a igreja precisa curar as feridas da alma. É um tempo que os servos do Senhor, os ungidos, os filhos de Deus, eles precisam estar unidos. Porque o inimigo, ele está vindo sorrateiramente. E esses dias o Espírito Santo me falou, né, o nosso amigo, ele falou assim, olha, a distração, irmão contra irmão, crente contra crente, igreja contra igreja. E ele falou, enquanto vocês perdem tempo, uns se levantando contra os outros, muitos ainda estão fora do caminho. Tem muitas pessoas que ainda estão perdidas numa vida de droga, numa vida de álcool. Tem muitas pessoas que hoje elas tomaram a decisão que elas não querem mais viver. Então, quantas pessoas que estão falindo, estão pensando assim, ó, para mim não vale mais a pena viver, eu desisti de viver. Quantas pessoas que hoje elas não têm razão nenhuma para querer continuar. E eu e você, nós, a igreja do Senhor, os ungidos, a igreja não é um lugar, não é um templo feito por mãos de homens, né? Mas é o conjunto de salvos. É o conjunto de salvos que o Senhor vai tirar daqui, Ele vai tirar dali, Ele vai tirar daqui. Então, essa é a igreja. Essa é a noiva. É o conjunto de salvos. Nós somos o corpo. Quem é o dono da igreja? É Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Então, o corpo, ele precisa, o braço, ele precisa do cotovelo, ele precisa das mãos, as mãos precisam dos dedos. O corpo precisa dos pés, os pés precisam dos dedos para ter equilíbrio. Se eu tirar um dedo do meu pé, eu não vou ter equilíbrio para andar. Então, nós precisamos sim, né? Nós temos que entender que uma pessoa sozinha, ela não faz nada. Ninguém faz nada sozinho, não adianta você achar que você é isso, que você é apóstolo, que você é bispo, que você é pastor, que você é super crente, que você é profeta e que você vai andar sozinho. Não, nós precisamos uns dos outros. E Cristo falou, vão de 2 em 2. Para que um auxilie o outro, para que um ajude o outro. Para quando algum estiver cansado, o outro estenda a mão. Vem aqui, eu vou orar por você. Vem aqui, eu te ajudo. Deixa que eu te ajudo, deixa que eu estenda as mãos para você. Nós precisamos uns dos outros. Então, não existe mais, não tem como mais esperar. E esse apelo, eu falei para o Senhor, eu vou levantar essa bandeira onde quer que eu for. Porque nós, como igreja, precisamos estar unidos. É tempo da igreja estar unida. Então, da onde vem essa força? Essa força vem do amigo Espírito Santo. Eu preciso falar para ele, olha, me ajuda, porque eu não sei nem como orar. Nós não sabemos orar como convém. Nós não estamos aqui falando de boa oratória, de falar bem. Porque falar bem não significa nada. Exato. Você pode ter diploma, você pode ter estudo, você pode ter tudo. Mas se você não tiver a presença do Espírito Santo, você não tem nada, desculpa. Coloque quadros e quadros e diplomas e mais diplomas na sua parede. Mas se você não tiver o Espírito Santo, o Espírito da verdade, você não tem nada, me desculpa. Porque ele vai apontar para Cristo. Todas as vezes que você
tentar seguir um caminho que não é o certo, o Espírito Santo vai te apontar para Cristo, que Cristo é o caminho. Volte para Cristo. Cristo é o caminho. Olhe, veja onde você caiu. Arrependa-se e volte. Veja onde você tropeçou, arrependa-se e volte. Veja que você fez uma aliança sem o meu consentimento. E essa aliança, ela te trouxe prejuízo. Ela te trouxe dor de cabeça, ela te trouxe dor, ela te trouxe perdas. E as perdas, elas não são só financeiras, porque as perdas financeiras nós trabalhamos e conquistamos novamente. Mas tem perdas que trazem problemas na nossa alma, feridas na nossa alma. Tem traições, amizades, sofrimentos que elas trazem feridas na nossa alma. E é por isso que nós precisamos do Espírito Santo para que ele fale, olha, você saiu do caminho ou você tomou uma decisão. Então, muitas das vezes nós oramos, mas nós levantamos, eu já orei, então eu vou lá fechar negócio. Não, não é assim. Você ora e você espera para que o Senhor, o nosso amigo, o Espírito Santo, ele venha falar para você, eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar o que você deve fazer, o que você não deve fazer. E como que nós ouvimos essa voz? Somente em obediência? Como eu posso saber se é Deus ou não falando comigo? Palavra, Bíblia. É forte. Esse é aí que tá, né? A Bíblia, a palavra de Deus. Não tem como você ouvir a voz do Senhor sem você ter intimidade, você ter a leitura da palavra. Verdade. Aqui, eu já apanhei bastante por não ouvir a voz do Espírito Santo. Como você vai ouvir a voz do Espírito Santo? Conhecendo aqui. Verdade. Né? Eu digo pra você, vou confessar algo aqui, né? Vamos lá. Eu nasci no berço evangélico, isso aqui eu sempre falei aqui, né? Mas eu estou com 32 anos. Mas esses últimos anos agora da minha vida, esses últimos 5, 6 anos, é o momento em que mais eu estou tendo intimidade com Deus. Para mim, eu não descarto esse momento em que eu estive cultuando a Deus, na presença de Deus. Não descarto, porque eu aprendi também. Eu estava nos cultos, ouvindo a palavra, ouvindo o pastor pregar, ou ir na escola dominical. Isso a gente não descarta, não é verdade? Verdade. Porém, chega uma hora que o Espírito Santo ele quer algo a mais com você. Ele quer algo a mais com você. Uma coisa isso por experiência que eu tive, eu tô compartilhando. Uma coisa é você ir na igreja e o pastor, você escutar a pregação mastigada do pastor pra você. Todo dia, vou no culto todo dia. Você vai no culto todo dia, tá? Você tá lá ouvindo a palavra, tô ouvindo a palavra, amém, tá? Mas e você aqui? Você já vê o Espírito Santo falando, você lendo aqui e essa palavra saltando ao teu coração? Você com essa intimidade? Então, muitos anos de crente, comendo tudo mastigado, mas chega uma hora que isso não é o suficiente. Isso não é o suficiente. E quando eu aprendi a começar a ler isso aqui, a orar e ler, não tem nada que pague nesse mundo. Glória a Deus. Não tem nada que pague nesse mundo. Né? E às vezes a gente acaba aprendendo, apóstola, até nas escolhas erradas que a gente faz. Verdade. Quanta coisa errada a gente escolhe pela falta de você ouvir a voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo fala, ele não fala só uma. E às vezes ele fala uma, ele fala duas, ele fala três, e a gente não dá ouvido. A gente não percebe. Verdade. E ele fala por amor a mim, por amor a você.
pela misericórdia que Deus tem comigo, com você, Ele alerta, Ele faz. Mas mesmo assim a gente é teimoso, não dá ouvido e ainda vai embora, toma a decisão errada. Não é verdade? É verdade. Como que nós cristãos vamos andar sem o Espírito Santo? Não tem como. A gente vai para onde, apóstolo? Fala, para onde a gente vai? Para onde eu irei, né? Se eu for às profundezas do mar, ali está. Então não adianta você tentar fugir de Deus. Não tem como fugir de Deus. E muitas das vezes nós falamos, olha, eu sirvo a Deus, eu ando com Deus, eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus. Mas na verdade, na hora da gente, o nosso modo de vida e tomada de decisões, nós tomamos por nós. E eu não pergunto para o Espírito Santo, eu estou no caminho certo? Eu tenho agradado o Senhor? Será que isso vai glorificar o teu nome, Senhor Jesus? Porque as nossas decisões, elas podem nos levar para o Senhor, como elas podem nos afastar do Senhor. Exato. Elas podem nos afastar do caminho do Senhor. Então, Ai, fico... só você me dá o papel. Eu não sei que demora pra você dar rolando assim. Que eu tô sentindo aqui que vai descer lágrima aqui. senti que descer lágrima. Marca aí. Eu tô preocupado em descer lágrima e não ter papel. Marca aí o tempo aí, tá? Pra continuar. Vai ter que... É só que aí ia passar na frente da câmera. Importou, né? Tem problema. Ela marca aí, perdão. É isso que você tá falando mesmo? Agora você volta um pouquinho e fala. Vai. Então, a palavra de Deus, ela vai dizer, né? Ali em Efésios 5:18, fala, não vos embriagueis com vinho que dá dissoluções, que dá intriga, que dá contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E aí eu deixo uma pergunta, do que você tem enchido a sua vida? Do que você está cheio? Do que você tem se alimentado? De entretenimento? De fofoca? A Bíblia vai dizer, levante a sua mão sem ira e sem contenda. Se na tua vida, na sua língua, na sua vida, na sua boca tem ira e tem contenda, não levante a mão. Levante a sua mão sem ira e sem contenda. Então, eu tenho me enchido do quê? Do que eu tenho preenchido a minha vida? Isso é muito forte. Meu Deus do A céu. presença está forte. Do que eu tenho preenchido? Do que nós temos preenchido, né? Se a gente for pensar nisso, é tanta coisa, né? Sim. Porque hoje existe tantas coisas que nos preenche e é algo que nunca preenche nada, né? As redes sociais, os entretenimentos da vida, não é verdade? Pessoas às vezes... Tô falando de coisa básica, mas Sim. tem pessoas que estão no vício, tem pessoas que estão no ocultismo, né? Achando que vai preencher alguma coisa, né? Mas vamos falar para os cristãos que nos assistem hoje, né? Que muitas vezes a gente fica nos enchendo de coisas do celular. Eu sou uma pessoa, eu tô aprendendo a não ficar me enchendo de coisas mais de... aconteceu não sei o que na cidade, eu vou desgraçar ali, sabe? Ficar caçando desgraça, sabe? Coisas que acontecem, vendo reportagens jornalísticas para encher tua mente, fica vendo um monte de coisa no teu celular, tua mente vai se enchendo e você vai ficando fora do espírito. Sabe que eu tô aprendendo a não mais sujar minha mente com isso. Né? Eu tô aprendendo a não fazer isso.
Porque você fica seco. Sim. Você vai ficando seco, É. Ferido, revoltado, revoltado. porque você vai começar a ver notícias de pessoas inocentes sendo mortas, crianças sendo abusadas. Isso vai trazendo feridas. Você fala, como assim? Essa criança foi morta pelos pais. Como essa criança foi abusada pelo próprio pai? Como assim esse filho matou a mãe, essa mãe matou esse filho? Como que essa mãe colocou esse filho na geladeira? Então, Exato. o que nós precisamos? O que acontece? O mundo espiritual, ele é real. Nós queremos uma nuvem de glória, nós queremos a presença do Senhor na nossa casa, nós queremos a presença do Espírito Santo. Eu preciso emanar uma frequência muito alta. Eu preciso levantar a frequência, porque eu preciso analisar onde os anjos estão. Aonde tem glória ao Senhor Jesus. Aonde o nosso Cordeiro Santo, que tira todo o pecado, que tira o pecado do mundo, está. Então, os anjos, eles gostam de adoração. E adoração não é musicalização. Adoração não é música. Eita, esse assunto é forte. Eu sei que é polêmico isso, mas adoração não é musicalização. Não são músicas que vão mexer com a emoção do homem, que vão mexer com o ego do homem. Músicas de vingança, músicas que vão falar que você vai ver o seu irmão lá embaixo e você vai estar lá em cima, no topo. Não. São louvores. A adoração para Deus é um coração voltado totalmente a Ele. Eu posso não tocar nada. Na verdade, na maioria do meu tempo, do meu dia, quando eu não estou fazendo a obra, não estou com o Senhor, eu estou em silêncio na minha casa. Porque Ele mesmo coloca cânticos em língua nos meus lábios. Cânticos que adoram a Ele, mas também a minha conduta de vida. O meu caráter, ele vai adorar a Deus. E principalmente quando não é uma falsa moralidade. Quando não é uma vida hipócrita que nas redes sociais eu sou uma coisa, mas no WhatsApp eu sou outra coisa. Quando ninguém está me vendo, aí sim eu preciso glorificar o Senhor. Porque nós podemos não estar sendo vistos por homens na terra. Mas a Bíblia fala que nós somos cercados de uma grande nuvem de testemunhas. Nós temos aqui anjos e temos demônios anotando o que nós estamos fazendo e falando. A Bíblia também vai dizer que os olhos de Deus, eles estão sobre a terra procurando os fiéis. Então ninguém se esconde de Deus. Então, se você quer uma frequência de glória, o que você tem falado? Qual tem sido a tua conduta de vida? Porque como que eu posso, amados, falar em línguas, pular, rodopiar, cair, não significa estar cheio do Espírito Santo. Ser usado não significa ser aprovado. Naquele grande dia chegaremos ali e imagine o Senhor olhar para nós e falar: ó Senhor, nós expulsamos demônios, pomos as mãos nos enfermos, curamos os enfermos, profetizamos em teu nome. Saiam de perto de mim que eu vos não conheço. Então eu pergunto, qual o seu caráter? Como está o seu coração, aonde só o Espírito Santo ele sonda? Onde só Deus conhece, como está? Porque eu posso orar lindo aqui, lindamente aqui. Irmão Rafael, não sou uma pessoa de boa oratória, né? Deixo claro isso. E nem estou aqui para isso, né? Eu estou aqui para obedecer e fazer a vontade de Deus, né? Estou aqui somente para isso. Mas quando eu preciso que você entenda
É na frente das pessoas, talvez na igreja, no microfone, na frente das pessoas, você faz uma oração. Mas será que essa oração é verdadeira? Porque verdadeiramente, quando o Senhor fala, entra no seu quarto e fecha a porta. Ora em secreto, porque o teu pai em secreto te recompensará. Quando você chega diante dele, sem reserva, você não está preocupado com o irmão da direita, com o irmão da esquerda, que ele está ouvindo a tua oração, com o irmão que está atrás de você, que ele está ouvindo a tua oração, com o pastor que está na sua frente, com aquele pastor que é teólogo. De repente você vai orar ali, ao orar errado, falar errado. Não. Você chega e fala, tenha misericórdia de mim, porque hoje eu pequei, porque eu desejei o mal para o meu irmão, porque eu fiquei com raiva porque me xingaram. Eu fiquei com raiva daquela pessoa, eu tive raiva porque aquela pessoa me xingou. Porque eu tomei aquela decisão errada e hoje eu estou arrependido. Porque de manhã eu discuti com meu filho e eu não devia ter falado aquilo para o meu filho. Eu devia ter tido paciência para o meu filho, mas eu acabei jogando meu filho na rua com as minhas palavras. Porque eu gritei com a minha esposa. E eu não devia ter feito isso com ela. Eu tive pensamentos maus. Eu tive pensamentos sexuais em relação àquela pessoa. Eu tive pensamentos em relação a dinheiro. Eu pequei a minha ganância. Por causa da minha ganância, eu tive pensamentos que feriram o Senhor Espírito Santo. Que feriram o teu caráter. Que feriram o teu coração. Mas eu estou aqui para confessar. Eu me comportei mal, eu pensei mal, o meu coração, ele está com raiva. Você sabe, o Espírito Santo, ele está aqui também para dizer para você o que você deve ou não fazer. Você deve perdoar. Você deve perdoar as pessoas que te feriram. Quando você quer simplesmente esquecer aquela pessoa, você não quer mais olhar para a cara daquela pessoa que ela te feriu, ela te prejudicou, ela falou uma inverdade sobre você, e tudo que você queria era vir e falar a verdade e se defender. Mas o Espírito Santo fala, pelejarei por vós e vós calareis. Muitas das vezes ele vai pedir para você se calar. A palavra de Deus vai falar, minha é guardar-vos a ira. Irai-vos, mas não pequeis. Quer dizer, você tem sentimento. Você vai ficar chateado. A Bíblia está falando, você vai ficar irado. A Bíblia não fala que você não vai se irar. Você vai ficar irado. Mas segura. Não peque. Aguenta firme. Seja forte. Não peca. Então você vai sim perder a cabeça, você vai falar, puxa, não acredito que isso está acontecendo comigo, que eu fui tão leal àquela pessoa fez isso comigo, ou que aconteceu isso no meu trabalho. Eu dei tanto, né? Eu me esforcei tanto, eu dei tanto de mim, eu dei o melhor de mim para o meu trabalho. E a empresa simplesmente me dispensou. Eu dei o melhor de mim para esse relacionamento e simplesmente essa pessoa largou e foi embora. Trocou a pessoa por outra. Abandonou a família, abandonou os filhos. Você fez de tudo naquela congregação, naquele lugar, naquela igreja, naquela denominação, naquele lugar. E de repente ali aquelas pessoas te colocaram para fora. Não te valorizaram. E a sua vontade é que você faça a justiça própria. Nós somos cheios de justiça própria. Exato. Muita. Não? Nós somos cheios da justiça própria. Mas a nossa justiça não é a justiça de Deus. E muitas das vezes, como o irmão mesmo falou, uma decisão errada, um caminho errado, ele também, você vai aprender. Vai te ensinar. Vai ensinar. Vai machucar um pouquinho, mas vai ensinar, né? Sim. Às vezes pode causar um prejuízo até mesmo. Olha, Deus é tão misericordioso que até nas escolhas erradas da gente, ele dá um jeito de nos ajudar, né? Sim. Mas isso causa um dano, né?
Isso causa um dano. E não é isso que Deus quer pra gente, não é isso que o Espírito Santo ele quer pra gente. Verdade. De forma nenhuma, né? Você falou de, 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 de ingratidão, você falou agora aqui, de ingratidão. E às vezes nós confiamos nos homens. Entregamos a nossa confiança nos homens, achamos que aquela pessoa ou aquele homem vai nos promete alguma coisa e nós ficamos ali, né? Confiando nele. Às vezes a gente não sabe nem se a pessoa vai estar viva amanhã, mas a gente está confiando no que aquela pessoa falou. Verdade. E daí quando aquela promessa não se cumpre, a gente se frustra. Verdade. Não é verdade? Verdade. E tem quantas vezes a gente fica perdido, né? Fica perdido, fica preocupado, aí vem preocupação, vem medo, o inimigo utiliza daquilo, Sim. enquanto na verdade tudo está no controle de Deus. Glória a Deus. É a gente que não se move na vontade do Espírito Santo, né? Verdade. Não é verdade? Nós não temos paciência, né? Para Não. esperar no Senhor. Exato. Esperei com paciência no Senhor, né? Ele se inclinou para mim e ouviu a minha oração. Exato. Mas a questão é que nós oramos e já levantamos e nós vamos casar, dar em casamento, fechar alianças, fechar negócios, fazer compra e venda, tomar decisões até em relação ao nosso ministério, ao nosso casamento, aos nossos filhos, ou ao qual o Senhor não está. Você larga tudo e vai para um outro país. O que eu tenho passado, até posso contar por experiência. O Senhor tem chamado para nós estarmos em muitos lugares. E o Senhor fala, vou te levar aqui, vou te levar ali. E nós já em guerra, em espírito, já fomos para esse lugar guerrear, batalhar, né? Que nós acabamos lutando em dimensões, né? E o que acontece? Vieram pessoas falar, olha, da África, por exemplo. Vem aqui, abre uma igreja aqui, vamos abrir uma igreja e vamos aqui levar a obra. Deus tem uma promessa para a gente. Mas o Senhor não falou nada para mim. Que esse era o momento de ir para a África. E o que o homem faz? Ele vai para a África. Ele vai para Portugal. Disseram, nós conhecemos muitas pessoas de Portugal. E as pessoas vêm para Portugal, vêm para o Peru, vêm para a Bolívia, vêm para o Paraguai, vêm para os Estados Unidos. Temos promessas? Temos, mas o Senhor não falou para a gente ir. Então eu não posso, se o Senhor prometeu, eu vou e pronto e acabou. Não. Se Ele prometeu, Ele vai preparar. A porta se abrirá. Ele vai abrir a porta. E no momento certo, tudo vai dar certo. E nós vamos saber que nós estamos preparados para ir. Vai para o Nordeste. Vai para a Bahia, vai para o Rio Grande do Sul. Sim, na hora que estiver tudo preparado, eu vou saber. Porque o Espírito Santo ele vai falar para mim. Olha, você pode ir para o Nordeste. Né? Porque ir para o Nordeste, fazer obra no Nordeste, não está longe de fazer obra em África, gente. Tem muita gente que não entende o peso que é a obra no Nordeste. O peso que é a obra no Brasil. Ali no Norte, no Nordeste, as pessoas não têm noção do peso que é fazer a obra em qualquer lugar. Fazer essa obra, ela não é fácil. Essa obra aqui não é fácil. Exato. Exato. Os intercessores, as pessoas que foram chamadas para interceder por nações, né? Profetas que guerreiam em dimensões. Não é fácil. Não é fácil você lutar pelo seu casamento. É mais fácil desistir. É claro que é mais fácil desistir. Isso é verdade. É mais fácil você abrir mão, é mais fácil você abrir mão do seu chamado. É mais fácil você abrir mão do seu ministério. É mais fácil você abrir mão do seu casamento. É mais fácil. Exato. Mas não é essa a decisão que o Senhor quer que você tome hoje. O Senhor não quer que você desista do seu ministério, da sua chamada. Ele não quer que você desista do seu casamento, ainda que se levante oposição. É por isso que você precisa conhecer e ter essa sensibilidade com o Espírito Santo. Eu conheço pessoas que largaram família, largaram filhos e esposa aqui e foram para fora do Brasil e elas quebraram a cara. E elas só não morreram porque as pessoas aqui se juntaram para tirar essas pessoas desses países. Porque a pessoa ficou lá sem ter onde morar. Eu conheço pessoas que ficaram andando na rua, dormindo na rua, sem ter o que comer,
porque foram sem a direção do Espírito Santo de Deus. Ah, mas o Senhor falou que eu vou para o Japão. Tem a data. A Bíblia vai dizer que é um tempo determinado. Bom, até agora eu só estou citando Bíblia. É que se eu fosse aqui ficar abrindo e fechando a Bíblia, Exato. eu ia tomar muito tempo. Então, aqui nós estamos, né, passando aqui, né, Sim. caminhando nas Escrituras, né? Que a nossa regra de fé aqui é a palavra de Deus. Então, a Bíblia diz que é um tempo determinado para todas as coisas. Exato. Então, quando for o tempo, Ele vai preparar. E nós iremos. Quando Josué ia para a batalha, a palavra de Deus vai dizer que ele voltava sem nenhum arranhão. Porque ele ia preparado, ele ia direcionado. Porque o Senhor, o nosso Deus, enviava ali anjos para batalhar, para guerrear, juntamente com ele na frente do exército. O próprio anjo ali chegava. Não, nós viemos aqui. O Senhor nos mandou. O Senhor dos exércitos nos mandou. Eu sou do exército do Senhor. E ele nos mandou, Josué, para ir contigo na frente da batalha. Então, Josué, as pessoas falam, Josué, ele era covarde, Josué, ele era medroso. Não. Ele não dava um passo antes de Deus confirmar para ele que estava naquela batalha, que estava naquela peleja. Porque ele sabia o prejuízo e a perca que ele podia trazer, não só para a vida dele, mas também para aquelas pessoas que estavam debaixo das mãos dele. Que o Senhor confiou nas mãos dele. Se nós, o pastor Rafael, tomar uma decisão errada, o pastor Rafael tem casa, tem a esposa Jamile, tem a sua filha, tem uma família linda. Não é verdade? Sim. E a família só vai sofrer, Exato. não é? Todo mundo sofre, né? Sim. Pelas decisões. Exatamente. Então, se a esposa toma uma decisão errada, o esposo e os filhos também vão sofrer. Exato. Exatamente. Então, essas decisões que nós tomamos, às vezes, por impulso, o Senhor me chamou, eu sou profeta, eu sou apóstolo, eu sou pastor. Calma. Deixa o Senhor te forjar. Passa na forja do Senhor. Deixa o Senhor forjar o teu caráter. Muitas situações que vão acontecer não vão ser para a morte, mas vão ser para a glória de Deus. Na sua vida e na minha vida. Porque essas situações são a lixa de Deus para nos moldar. E para nós ficarmos aquele vaso idôneo preparado para toda boa obra, ao qual não tem nada ali, né? Não vai ter nada ali que o abone, ou que faça você envergonhar a obra de Deus. Seremos vasos para honra e não para desonra do Senhor. É verdade. E sim para a honra e para a glória do nosso Mestre. Então nós não precisamos ter pressa. Eu também não digo que é para você também ficar sentado esperando que o teu ministério aconteça, você tem uma chamada, você precisa lutar por isso. E como eu faço, então? Palavra de Deus, estude a Bíblia. Estude a palavra de Deus, conheça quem é Deus Pai, quem é Deus Filho, quem é Deus Espírito Santo, a natureza. Conheça o Senhor, conheça a palavra de Deus e conhecerei a verdade vos libertará. Mas que verdade se você não conhecer a palavra? Jesus é a verdade. A verdade é a palavra. Conheça as Escrituras. Você precisa conhecer a palavra, porque você vai saber quando alguém abrir a boca. Calma aí. Isso aí não condiz com a palavra de Deus. Como uma pessoa que é cristão, em vez de buscar a ajuda do Espírito Santo, pedir para ele guiar, vai pedir um conselho para uma pessoa que ela não serve a Deus. Às vezes que não tem sabedoria ou que está ali, ela não vai falar para você, você está com um problema no seu casamento e você vai se aconselhar com uma pessoa, né? Agora não estou julgando, mas uma pessoa que já desistiu da família várias vezes. Porque de onde vem a autoridade? A autoridade vem da palavra de Deus. Quanto você vive a palavra? Se você vive 10% da palavra, é isso que você tem de autoridade contra as trevas. As trevas não têm medo da sua roupa.
As trevas não têm medo de você colocar a Bíblia debaixo do braço e ir 7 vezes por semana na igreja. Não. As trevas não têm medo do teu diploma e da tua oratória. Mas ela tem medo daquele que obedece. E a palavra de Deus diz, Jesus falou ali, aquele que me ama é o que me obedece e guarda os meus mandamentos. Foi isso mesmo que Jesus disse. Esse é o que ama de verdade. Esse é o que me ama de verdade, né? Que Jesus disse. E quem não ama? Então quem não ama não guarda. Meu Deus, isso é tão forte essa palavra, não? Quem me ama? Se perguntar, todo mundo fala que ama Jesus, né? Sim. Qualquer um que você entrar na igreja e perguntar se você ama Jesus, quem é que ama Jesus? Ah, eu amo, todo mundo levanta, né? Quem é que guarda os meus mandamentos? Exatamente. Então, É poucos, né? o rei Davi disse, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quanto mais você lê a palavra de Deus, mais o Espírito Santo de Deus, mais Deus vai se revelando através da pessoa do Espírito Santo. É claro, você quer ler como você está lendo um livro comum, não. A Bíblia não é um livro comum. Não é. A palavra diz que a palavra de Deus ela é viva. Isso. Eficaz, mais penetrante que espada de 2 gumes. Agora ela está cortando para lá, mas ela está cortando aqui também. Enquanto eu estou aqui ministrando, porque isso é praticamente uma ministração, o raio-x de Deus está passando aqui para saber se eu realmente estou vivendo o que eu estou pregando, o que eu estou ministrando. Essa é a verdade, porque essa palavra, ou ela vai exigir aqui juízo ou justiça. Exato. Exercer, né, perdão, juízo ou justiça, quando ela desce aqui. Então eu preciso falar com propriedade. Então eu posso falar com propriedade de casamento? Aí as pessoas vão para aquela passagem, não julgueis para não ser julgados. Por que você olha o cisco no olho do teu irmão enquanto você tem uma trava no teu olho? Ali, ele continua e fala, então você tira a trava do teu olho, e aí sim, depois que você se libertar, que você estiver com a sua vida no altar, aí sim você pode sim julgar. Ela não fala, ela é para você não julgar. Ela fala que não é para você ela fala que não é para você julgar se você não for exemplo. Isso é muito forte. Exato. Isso é muito forte. Quantas pessoas se levantam, gravam vídeos, falam, berram na internet, nos púlpitos, nas igrejas, em tudo quanto é lugar. Mas a vida delas não é exemplo para ninguém. E tem bastante, meu Deus. Não tem fruto. Não tem frutos. A palavra de Deus diz que nós temos que produzir frutos dignos de arrependimento. É muito forte. É só Bíblia, gente. Meu Deus do céu. Para onde vamos se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Então aqui é só a palavra de Deus, não é palavra do irmão Rafael nem da irmã Silvana. Meu Deus, eu só tô recebendo aqui essa carga aí. Ainda vou chegar em casa, ainda vou mastigar ainda bastante. Né? Nem começamos ainda, tô quase na metade do podcast e Deus já tá falando aqui. Mas eu queria perguntar uma coisa pra você, apóstola. E como que o Espírito Santo fala com você? Sim. Como que você ouve a voz dele? Sim. Primeiramente por meio das Escrituras, né? Exato. Ele confirma, né? Testifica ali as Escrituras. Então, sempre quando ele fala comigo, tudo que ele vai falar, se é o Espírito Santo se comunicando com a gente. Porque o inimigo, ele tenta corromper, né? Esse contato, né? Eu tenho clareza quando ele fala comigo. Porque o Espírito Santo, tudo que ele vem falar para nós, vai estar sempre apontando para Cristo. Aí é que tá, né? É verdade. Se não aponta para Cristo, calma aí. Tem alguma coisa errada. Não aponta para Cristo? Então, primeiramente, quem está falando com você?
Tem pessoas que falam para mim, olha, tem anjos falando comigo, tem anjos aqui. E no mesmo momento o Senhor fala, não fui eu que mandei esses aí. E quantas pessoas falam, o Espírito Santo falou comigo? E o Espírito Santo fala para mim, não fui eu. E a pessoa está falando uma coisa que está totalmente fora da palavra de Deus. E Deus, ele não vai abrir exceção para ninguém. Então, calma aí, quem está falando com você? É o Espírito Santo mesmo? Porque o Espírito Santo de Deus, você vai ter confronto. Se você falar algo que entristece o Senhor, que entristece o Espírito Santo, a Bíblia fala, não entristeçais o Espírito Santo. Você vai sentir o peso. Ele vai te incomodar. Você não deveria ter falado mal do seu irmão. Aí, nesse caso, se você não tiver uma comunhão com Cristo, você não consegue discernir ali isso aí, né? Que é o Espírito Santo que tá dizendo, que tá falando. Você não vai conseguir discernir, né? De forma nenhuma. Impossível. Impossível você conseguir discernir se você não conhece o Espírito Santo, se você não tem intimidade, né? Nós recebemos unção, tá? Eu posso ter uma unção violenta de serviço. Nós temos vários tipos de unção que nós recebemos. Unção de sabedoria, unção de criatividade. Então eu recebo unção para várias coisas ali, para fazer várias coisas para o Senhor, para a glória de Deus. Mas a unção de serviço é aquela unção violenta de ficar ali fazendo muitas coisas para Deus. Calma aí, você pode estar achando que você está fazendo muita coisa para Deus, mas você pode estar fazendo muita coisa sem Deus. Unção para servir é uma coisa, unção de comunhão é outra. Por que muitas pessoas são violentas no servir? E elas caem no caminho, elas se perdem, elas se prostituem, elas caem na droga, volta para prostituição, vai para casa de prostituição, pregam, né, boa oratória, vão para os prostíbulos, né, vão beber, vão usar drogas e sair com prostitutas. Por que essas pessoas muito usadas por Deus, elas estão ali? Porque elas entraram numa rotina ali de agenda e elas se esqueceram que essa unção de servir, de estar 7 dias por semana fora de casa, e calma aí, eu não estou generalizando, porque cada um sabe da sua vida, mas tem muitas agendas ao qual o Senhor não está. Porque eu pergunto, quanto tempo você tem tido no seu quarto? Quanto tempo você tem? Tudo bem, você já me falou, já me mostrou sua unção de serviço. Você tem feito muitas coisas para o Senhor, ok. É isso que você pensa, que você está fazendo para o Senhor, que o Senhor está em todas as suas agendas. Mas me fala para mim, quanto tempo que você passa na sua unção de comunhão, em comunhão com o Espírito Santo no seu quarto, e eu vou te dizer se é ele que você está ouvindo ou não. Meu Deus. Esse é forte, não? Isso é um confronto. Eu já nem tô mais aqui, eu já tô subindo, eu nem tô me sentindo mais, Jesus. O fogo tá Isso forte. É um confronto pra muita gente, né? É bonito, né? Quando a pessoa posta lá na rede social a agenda. O Brasil inteiro, né? Pra pregar o Brasil inteiro, lotado. Aí tá, né? Só de você pegar um avião daqui pra Pernambuco, quantas horas são, né? Depois pra você ir pro hotel, quantas horas são? Depois já tá na hora de você ir pro culto. Depois na hora já tá na hora de você ir pra outra cidade. E aí, a hora... É bem o que você falou, e o momento com Deus, né? É verdade. Você sabe, pastor Rafael, que eu fiquei emocionada agora, porque eu lembrei que primeira vez que eu estive aqui no programa, essa obra maravilhosa que ao qual o Senhor confiou, ao qual o Espírito Santo confiou na mão de vocês, ela abriu muitas portas para a gente, né, para fazer a obra, e nós ficamos conhecidos agora, né, as pessoas agora nos conhecem. Então, a visibilidade, ela também vai trazer mais responsabilidade. Exato. Tá? Porque ela também traz cobrança. As pessoas não pensam que nós estamos aqui sendo vistos, mas nós estamos aqui também sendo
sendo criticados, sendo apontados, né? Exato. E teve um dia que, assim, o telefone realmente ele não parava. E eu lembro que eu fui para o escritório e eu queria socorrer muitas pessoas, porque às vezes a gente quer ajudar todo mundo. Mas o que adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma? É forte. Exatamente. E eu peguei, e as pessoas vão falar assim, os teólogos vão falar que isso se trata de vida financeira. Mas desculpa, eu vou usar isso em qualquer área da minha vida. Porque o que adianta eu ganhar muito dinheiro, mas também o que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha própria salvação? E perder o meu próprio casamento, a minha casa e a minha família? E as pessoas não paravam, e eu queria ajudar essas pessoas, eu quero ajudar. Mas chegou um momento que eu falei, Senhor, tudo isso é passageiro. O Senhor está voltando, sabe? E eu estava horas, eu contei, gente, eu fiquei 8 horas respondendo mensagem. Eu nem falei isso pro meu esposo. Mas eu fiquei 8 horas respondendo mensagem. Eu falei, eu não estou acostumada a ficar tanto tempo longe do Senhor. Meu Deus. Porque desde que Ele me tirou daquele terreiro, sabe? Eu fui me esconder na glória. Eu fui me esconder debaixo da mão do Eterno, sabe? Das asas do Altíssimo. E até hoje, eu falo que o crente, o cristão, o filho de Deus, o ungido do Senhor, ele tem que se esconder na glória. Ele tem que andar escondido na glória para ele suportar o chamado, suportar a carga. E eu olhei e falei, meu Deus, 8 horas no celular. A minha vista estava falhando já. Eu já não estava conseguindo enxergar nada. E eu vi que o dia tinha passado e eu não tinha ficado com Deus, sabe? E eu falei, Senhor, se tudo aqui for para me perder, Senhor, a minha comunhão contigo, Senhor, eu não quero. Eu não quero, sabe? Eu falo isso para todos que estão escutando agora. Se isso te afasta de Deus, não é o Senhor. Desculpa. Mas se esse emprego te afastar de você estar tempo com o Senhor, esse emprego não é da parte de Deus. Se esse ministério, até essa chamada, você acha que é de Deus e tanto trabalho, e isso te afasta de estar com o Senhor, não é do Senhor. Você tem que ter um controle. O Senhor não vai te dar coisas ou te colocar em lugares que você vai morrer com a sua vida espiritual, você não vai ter tempo de estar com Ele. Não, gente. Eu larguei tudo na mesa, assim, eu fui pro meu quarto chorar. E eu coloquei a minha boca no pó e eu falei, Senhor, não deixa que nada me afaste de Ti, Senhor. Porque muitas pessoas, sabe, elas falam assim que Jesus chorou porque Ele foi xingado, porque Ele foi traído, porque cuspiram nele, porque chicotearam Ele, porque colocaram uma coroa de espinho que furou a cabeça dele. Porque aqueles azarroig, aqueles chicotes tiraram um pedaço da carne do nosso mestre, das costas dele. Mas eu digo, não era por isso que o Senhor chorou. Não foi por isso, foi porque quando o Senhor estava na cruz, o Pai teve que se afastar dele para cumprir a justiça. E todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados estavam sobre o Senhor. Então ele falou, Pai, por que tu me abandonaste? Então foi isso que foi difícil para o Senhor. Foi isso que doeu nele. Ficar longe do Pai. Jesus ficou longe do Pai. Isso doeu, sofreu. E o Pai teve que se afastar dele para cumprir a justiça. E o castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. Então, amados, Jesus saindo orava, e Jesus se afastando dos discípulos orava, e Jesus orou, e Jesus orou, e Jesus orando, e Jesus orava. O nosso maior exemplo é o nosso mestre. Então, como que você consegue viver a sua vida afastado de Deus? Eu faço um apelo hoje, se você serve a Deus, volte ao primeiro amor. Você precisa voltar ao primeiro amor. Você precisa voltar a amar o Senhor com toda a sua força. Nós não podemos amar mais as coisas do mundo do que o Senhor, do que está na presença. Eu não posso mais amar a minha carreira,
o dinheiro, ou o meu emprego, ou até mesmo a obra, ou até mesmo as pessoas acima do mestre. Ninguém está acima de Deus. Amar o Senhor, o seu Deus, acima de todas as coisas. Então, eu falo para você, se você se perdeu, talvez você esteja fazendo muita coisa, mas você não está mais. Você não tira mais o tempo para falar, Senhor, eu vim aqui hoje te ver, eu vim aqui ficar com o Senhor. A palavra de Deus que diz que ele ia ali no Éden, no jardim. Ele todos os dias ele ia ali falar com Adão. Gente, que lindo, o Senhor ia falar com o homem. Então, assim, eu quero dizer que o Senhor sente a sua volta. O Espírito Santo, ele tem ciúmes de mim e de você. Então, ele vai tirar coisas, você vai perder coisas na sua vida, para você voltar a olhar para ele. Se você parar de orar, você vai passar por luta e as coisas vão ficar estreitas para você. E ele vai tirar, se essas amizades estão te afastando de Deus, se o excesso de conversa na internet está, no WhatsApp está te afastando de Deus, ele vai tirar pessoas do seu caminho. Eu preciso te dizer isso. Tem horas que você precisa, mesmo você amando a sua esposa, seus filhos, você precisa tirar um tempo e falar, olha, meu amor, agora eu vou orar um pouco. Agora eu vou ler a palavra, ou mesmo fazer um culto dentro da sua casa, entre você, a sua família, as suas filhas, a sua esposa, orem. Busque ao Senhor, mas não deixa. O Senhor sente ciúmes de você e de mim, o Espírito Santo, ele sente falta. E às vezes você falou com a sua mãe, você falou com a sua esposa, você falou com pessoas, você trabalhou e fez tudo, e agora por Senhor, você vai para academia. Você faz tanta coisa e você vem falar que você não falou com Deus porque você não teve tempo. E você quer pedir o que para Deus? E como que você quer ser íntimo de Deus? Eu não sei o que vocês estão pedindo. Mas a melhor coisa que tem é você ser íntimo de Deus. Não tem coisa melhor do que você ter intimidade com o Senhor, você ter certeza de que é Ele que está falando com você. Gente, nada engana você. As coisas não vão te enganar, as coisas não vão te iludir. Se você estiver num hotel simples, você vai estar feliz. Se você estiver num hotel bom, você vai estar feliz. Se você ali comer uma comida simples, você vai estar feliz. Se você comer uma comida boa, você vai estar... As coisas não vão te deslumbrar mais. Sabe, é claro que nós não somos hipócritas, que nós queremos comer bem, viver bem, se vestir bem, né? Fazer a obra de Deus, ter um lugar bom para confortar, o chuveiro, dormir, uma cama boa para deitar, um travesseiro bom. Mas assim, as coisas não vão te iludir. Às vezes, amado, se você dormir num lugar simples, mas se o Senhor estiver com você, meu Deus, as outras coisas vão ser só as outras coisas. Meu Deus. Porque quantas pessoas que a gente vê famosa hoje, elas estão tão depressivas, muita gente internada com depressão, sabe? E eu choro por essas almas. Porque essas pessoas, elas têm dinheiro, mas elas não tiveram amor, elas não tiveram abraço, elas não tiveram carinho. Quantas pessoas estão sem Deus nesse momento, sabe? Então, que a gente possa voltar ao Senhor, sabe? Que a gente possa se voltar para Deus, se voltar para o Espírito Santo, falar, Espírito Santo, me ajuda, tá tão difícil, me ajuda no meu casamento, tá tão difícil, me ajuda na educação dos meus filhos, me ajuda a suportar a pressão, a suportar o chamado, me ajuda a fazer o que é certo, ainda que você não queira fazer o que é certo, ainda que seja difícil fazer o que é certo, mas você vai fazer porque é o que é certo se fazer. Você precisa pedir perdão, então peça perdão. Meu Deus. Ai, desculpa. Eu tô aqui só ouvindo você falando e e o Espírito Santo falando no meu coração. Apóstola, eu sinto que é isso que o Espírito Santo quer falar hoje. Amém, amém. Eu não tenho mais pergunta pra fazer pra você. Desculpa, eu não deixei o pastor falar. Não é isso não. Eu sinto que é isso que o Espírito Santo tá Amém. querendo dizer às pessoas hoje
Hoje cedo nós estávamos aqui e as pessoas não têm ideia do que aconteceu aqui hoje. Antes dessa gravação. Antes de nós gravarmos aqui, nós estávamos com o pastor Paulo aqui, né? E foi maravilhoso. Amém. Esse dia de hoje. Hoje você vai estar... Não sei que dia você vai estar assistindo esse episódio, mas nós estamos gravando hoje num sábado. E é um sábado maravilhoso que nós passamos na presença de Deus. E eu espero que você aí na sua casa tenha sentido a presença do Espírito Santo. Nós planejamos tanta coisa, né? Nós planejamos tanta coisa, mandei pra você lá, vamos falar sobre isso, sobre aquilo. Aí chegou aqui, já, vamos falar assim, aí na hora que começou já mudou tudo de novo. Aí na metade aqui, o Espírito Santo já te tomou aqui pra falar também. Amém. Então, eu sei que o Espírito Santo, ele fala no coração de quem tá ouvindo lá do outro lado. Amém. A palavra diz que não é de muito falar que sereis ouvido, né? E quem convence é o Espírito Santo. Verdade. Então eu sinto que isso é o que o Espírito Santo queria... Essa mensagem que ele queria trazer para as pessoas hoje. E eu... Amém. Antes de eu puxar aqui a minha caixinha, você quer falar alguma coisa? Quer. Eu quero fazer um apelo. Pode. Eu quero fazer um apelo àquele que por acaso se afastou do caminho do Senhor. Eu quero dizer que hoje Jesus está te chamando. Que hoje o Espírito Santo, ele te convida a voltar para o caminho. E ele te convida a voltar para o Senhor. Ele te aponta para o Mestre. Ele te aponta a voltar para o caminho. E o Pai está te esperando de braços abertos. E aquele que ainda não conhece o Senhor, eu quero fazer o apelo para que você entregue a sua vida ao Senhor Jesus hoje. Amém. E que você confie nele, que no mais ele fará. Deus abençoe. Obrigada, pastor. Amém. Bom, da nossa caixinha da promessa ninguém escapa. Ainda bem que é da promessa, né? É da promessa. Então vou pedir para você tirar ali. Amém. E em seguida você faz a oração, tá bom? Ares, também para os promessas. Glória a Jesus Cristo. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Provérbios 17, 22. Olha que Deus. palavra forte. Confirma a palavra que nós estamos falando. Então, o coração bem disposto é remédio eficaz, eficiente. Mas o espírito oprimido resseca os ossos. Então, você que está oprimido, né? Você que está triste, você que não sabe mais, não consegue ouvir a voz do Senhor. Então, é o momento de você se voltar a Ele, que Ele vai falar contigo e o Espírito Santo vai se revelar a você. Amém. Amém. Você pode fazer sua oração pra gente encerrar? Amém. Querido Espírito Santo de Deus, Grande Deus. eu quero te agradecer porque de nós aqui nós não temos nada. Exatamente. Nós não temos nada para oferecer, mas o Senhor tem. Eu quero te pedir, Espírito Santo, em nome de Jesus, que o Senhor visite cada coração agora, cada lar, cada casa, cada família. Eu não sei se essa pessoa está no presídio, se ela está na rua, se ela está no trabalho, se ela está no carro. Essa pessoa que me ouve agora, ou se ela está cuidando dos filhos, ou se ela está no trabalho da obra, eu não sei onde ela estiver, mas que o Senhor, Espírito Santo, venha se revelar a ela, acordado, dormindo, e que essa pessoa ela não venha mais adiar, que ela venha voltar ao primeiro amor, que ela venha voltar a ter intimidade contigo, Espírito Santo, em nome de Jesus. Aqueles que se afastaram, que eles voltem para a sua presença, que eles voltem correndo, porque o Senhor está voltando.
E aqueles que não te conhecem, que hoje eles venham sentir a tua presença e venham se entregar, se render aos seus pés e reconhecer o sacrifício crucial, o sacrifício da cruz. Que o Senhor morreu pelos nossos pecados. Eu te peço, Senhor Espírito Santo, é o Senhor que convence do erro, do juízo e da justiça. Eu também quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor convença em nome de Jesus. Senhor, todos aqueles que estão no mau caminho, Senhor. Às vezes a intenção é boa, Senhor, mas as palavras ferem, as palavras machucam. Ou estão num caminho errado, Senhor, que elas também possam, Senhor, ouvir a correção, porque o Pai corrige o Filho ao qual Ele ama. Para que essas pessoas, eu, Senhor, me coloco, para que possamos, Senhor, voltar, Senhor, ao caminho, ou permanecer no caminho. Nos ajude a não sermos enganados. Guarda-nos, Espírito Santo. Guarda o nosso coração, para não pecar contra Ti. Porque do nosso coração procede as saídas e as entradas da vida. Que haja paz. Torna da alegria da salvação. Não retire de nós o Teu Espírito. Sim. Que possamos sentir essa presença maravilhosa todos os dias da nossa vida. Essa paz que excede todo entendimento. A essa pessoa que talvez esteja nesse quarto com depressão, essa pessoa que está com ansiedade, que ela possa sentir o Teu sopro, Espírito Santo. Que ela possa sentir a Tua paz. Que ela possa sentir a Tua mão de amor, de bondade, de graça e de misericórdia sobre a vida dela. Que ela venha aquietar, aquieta-te alma. Assim como o rei Davi disse, aquieta minha alma para ouvir Deus falar. Que essa pessoa venha aquietar a alma para te ouvir falar. Espírito Santo, eu peço em nome de Jesus. Que haja alegria. Torna da alegria aos teus filhinhos a alegria da salvação. Torna da paz. Torna a trazer a motivação de vida. A alegria de viver. A dádiva da vida, que é o presente que o Senhor nos deu. Que nós sabemos que a nossa vida não termina aqui. Que nós temos a vida eterna. Traz essa alegria, traz a paz que excede todo entendimento. O Senhor dá, meu Deus. Não como o mundo a dá, mas é a paz que excede todo entendimento. Nesse lugar de conflito, de briga, de indecisões e incertezas, que haja paz. A boa paz, a perfeita paz. Em nome de Jesus. Amém. Apóstola Silvana, muito obrigado. Novamente. Viu? Amém. Muito obrigado. Eu não tenho nem palavras para dizer. A gente sente a presença de Deus. E Que gostoso, né? a gente sente a presença de Deus. E eu espero que você que esteja assistindo aí do outro lado, o Espírito Santo tenha falado ao teu coração. Essa presença que nós estamos sentindo aqui. Que você tenha sentido aí do outro lado. E comece hoje o teu plano de leitura, né? Cria um plano de leitura na sua casa, né? Cria um plano aí, você pode começar a ler um versículo. Começa a ler, nem que for um capítulo por dia, né? Nem que for um capítulo por dia, mas comece fazendo alguma coisa. Pega um pouquinho de força que você tem e comece. Você vai ver a diferença que vai ser. Você vai ver o Espírito Santo começar a se mover na tua vida. E a hora que você sentir essa presença maravilhosa, você não vai querer parar mais. Amém. Você vai querer ler você vai querer ler 2, e você vai sentir saudade de ainda. Verdade, Né? é verdade. Como a apóstola disse aqui, que sentiu saudade de estar na presença de Deus. Sim. Não é verdade? Verdade. Muito obrigado, apóstola. Amém. Deus abençoe. Você que ficou aí até o final também, compartilhe
esse culto que foi aqui hoje. Verdade. Compartilha esse culto aqui, que foi, só faltou um fundinho aqui, né, de um louvor. Pena que a gente não pode louvar aqui, senão o YouTube dá um corte em nós. Então, E compartilha esse culto, compartilha esse episódio. E eu espero você até o próximo episódio. E assista também os outros episódios que nós gravamos aqui amém. com a apóstola Silvana também. Você quer, inclusive, deixa suas redes sociais. Você quer deixar suas redes sociais? Sim. Silvana Base. B de bola, A de amor, Z de zabumba e de igreja. Muito bem. Obrigada. Muito bem, então. Você tem canal no YouTube? Tenho também, é @Silvana Base. Muito bem. Então tá bom. Então, Deus abençoe. Fique com Deus. E se Jesus não voltar, estaremos aqui novamente. E se Deus quiser, com a apóstola Silvana de novo. Amém. Eis-me aqui. Deus abençoe. Fica com Deus.